Oi, pessoal, vamos começar agora a nossa aula de história. Olha, esse vídeo aqui a tia já tentou gravar ele 3 vezes, mas hoje tá uma barulheira aqui na escola que a tia não consegue terminar. Vocês vão abrir para mim o livro de história de vocês na página 96. Deixa eu ver se é isso mesmo. 96. Hoje nós vamos falar sobre a mumificação dos mortos lá do Egito Antigo. O livro de vocês traz assim, ó, como as pessoas faziam para mumificar os mortos, tá? Vocês vão ler o texto, observar as imagens e as legendas, tá? Vocês vão ver que é um assunto que a gente conversou bastante hoje na aula de português, que nós vamos aplicar aqui na história, tá? Que é ter uma imagem, ler a legenda e entender o que está sendo explicado a partir daquela imagem, belezinha? Então, o nosso texto ele fala que os egípcios acreditavam na vida após a morte. E essa crença era o ponto central da religião egípcia. Para esse povo da antiguidade, a vida era entendida como uma caminhada que, quando o coração de uma pessoa parava de bater, esse percurso era interrompido e era preciso preparar o morto para que, após a morte, pudesse retornar ao seu caminho. Por isso, o ritual de mumificação era uma prática funerária muito importante dentro do Egito Antigo. A preparação da múmia para o enterro tinha como função purificar o corpo para a eternidade. E olha a ideia que eles tinham, né? De que poderia ter a evidência de um dia esse ser que tinha morrido, que o coração dele tinha parado de bater, ou que ele tinha tido algum tipo de outro tipo de morte, né, natural, no momento da morte, ele já começava a entrar num processo de preparação para uma vida eterna, que poderia ser novamente, né, ele poderia viver isso no além, em um outro lugar, em um outro plano específico, ou então, de alguma forma, dependendo, ele poderia voltar em reencarnar de alguma forma, né? Os egípcios eles já tinham essa ideia. Vou pedir aqui só para vocês só um minutinho. A tia vai só fechar a porta e eu volto. Não vou parar o vídeo, porque esse vídeo eu já parei alguns momentos. E vou fechar a porta rapidinho, porque ela tá aqui batendo, tá desconcentrando, e a gente já continua, tá bom? Voltando, pessoal. É demais, né? Acontece de tudo, né? Nós estamos na escola, é isso mesmo. Pessoal, olha que interessante. Antes de começar a conversar com vocês aqui, eu dei uma pesquisada em alguns materiais, eu assisti alguns vídeos, ouvi alguns especialistas falando sobre a mumificação de mortos, e eu achei muito interessante a quantidade de material que a gente tem aqui no próprio YouTube, né? Por que é interessante esse tipo de conteúdo? Porque ele vai trazer para a gente uma informação que o livro sozinho ele não traz. Então, quando a gente pensa no porquê, em como é que eles chegaram na mumificação, até os próprios especialistas eles não têm uma resposta direta. Tem-se a teoria de que era por esse motivo, de que os egípcios eles acreditavam na vida após a morte e eles faziam toda a prática da mumificação para que um dia eles pudessem passar para um outro momento ou eles estivessem se preparando para retomar a sua vida de alguma forma, principalmente as famílias mais ricas dentro do Egito. Os faraós que foram encontrados, né? Então, por isso que dentro das pirâmides, né, que já foram escavadas, que já foram pesquisadas por arqueólogos, eles começaram a entender que existia uma prática que era comum para a mumificação. Tinha os órgãos que permaneciam dentro do corpo, outros órgãos que eram tirados, né? Eles colocavam alguns elementos dentro do corpo daquele morto, né? Os processos que eles foram fazendo, realizando até chegarem na mumificação perfeita, ninguém saberia quantos anos duraria uma múmia, né? Mas hoje a gente tem múmias aí que foram encontradas que são de mais de 5.000 anos antes da era de Cristo, né? Antes dessa era cristã que nós vivemos hoje, né? A partir do ano zero até hoje, né? Então, a gente tem múmias muito antigas que já foram encontradas e continuarão sendo encontradas durante muito tempo.
Olha que curioso, teve uma época, principalmente entre o século XVII, século XVIII até o século XIX, que as múmias que eram encontradas, vocês acreditam que elas viravam pó? Como assim, professora? As múmias eram encontradas dentro de uma escavação. Aí eles moíam as coitadinhas das múmias, que pensa no processo que foi feito, né, há milhares e milhares de anos atrás. As múmias foram encontradas, eram moídas e eram vendidos o pó para finalidades estéticas e medicinais, porque eles achavam que podia curar algum tipo de doença com o pó da múmia. Pensa. Então, isso fez com que muitas múmias foram encontradas durante a história, mas elas viravam pó, né? E hoje existe uma preservação histórica desses monumentos, né? Porque a partir das múmias é importante porque a gente consegue entender como é que o povo vivia, quais eram as práticas, dá para perceber de qual período é a múmia pelo tipo de mumificação que eles fazem. Não dá para a gente saber quais são todos os elementos que eles usavam para a mumificação, mas dá para se ter uma ideia de como que era o processo de mumificação. Por exemplo, aí no nosso livro, ele fala que a técnica de mumificação variava de acordo com os recursos da pessoa. Esse processo ele gerou grande conhecimento sobre a anatomia humana para egípcios e ajudou no desenvolvimento da medicina. Por quê? Porque os corpos eles eram abertos. Quando uma pessoa morre, isso a tia Vanessa, eu sei por conta daquilo que eu pesquiso, quando uma pessoa morre, o corpo, ele em 3 horas, ele começa a coagular o sangue. Então, a pessoa morreu, vai ter um período de mais ou menos 3 horas para que esse corpo ele possa ser aberto, porque aí o sangue vai começar a coagular e depois dessas 3 horas, tem uma quantidade de tempo em que o corpo ele vai começar a ficar rígido, em que a musculatura ela vai começar a se enrijecer. Tem um outro tempo que precisa ser observado nesse processo, em que acontece uma fermentação dentro do corpo, principalmente por causa das bactérias intestinais, que vão liberando gases e os órgãos eles vão inchando e podem explodir. Então, o que as pessoas na época, há milhares e milhares de anos atrás, eles faziam? Eles começaram a pensar que eles precisavam retirar alguns órgãos, que eram os órgãos que poderiam passar por esse processo, né? E olha que curioso, eles faziam um corte do lado esquerdo do corpo, retiravam os órgãos, mas deixavam preservado geralmente o coração e o pulmão. Por quê? Porque eles achavam que essa pessoa, os historiadores, os arqueólogos, eles imaginam que era por esse motivo, né? Que eles imaginavam que eles poderiam voltar à vida. Então, o pulmão seria aquilo que ele usaria para respirar e o coração era tido como um órgão centralizador dos sentimentos, dos pensamentos. Eles achavam que a função que hoje nós conhecemos, que é do cérebro, eles achavam que era do coração. O que eles faziam com o cérebro? Jogava fora. E os outros órgãos eles colocavam em urnas, que geralmente eram colocadas do lado das múmias, do lado das catacumbas, né? Do lado ali das tumbas mesmo, colocavam as urnas e eles faziam um processo de colocar serragem, aquela serragem de madeira mesmo, envolvia ali em alguns produtos, né? Para que aquilo ali fosse secado e não tivesse essa putrefação, né? Que eles não pudessem explodir, soltar mau cheiro, nem nada disso, tá? Então, era um processo que eles deixavam os órgãos separadinhos nessas urnas, tá? Mas o cérebro jogava-se fora, olha que interessante, né? E algumas múmias, elas foram encontradas com o coração e com o pulmão. Outras múmias não. Tirava-se o coração, colocava... fazia a mumificação do coração, depois era implantado lá dentro de novo. O corpo geralmente ele ficava coberto de sal durante um período de tempo. Tem alguns especialistas que falam que eles gastavam mais de 40 dias, porque eles envolviam ele com uma camada muito sal, e esse sal ia fazer com que dessecasse, né? Igual a gente vê aí acontecendo mesmo com a carne quando você salga, né? Ela sai o líquido e ela desseca.
Então, aquele corpo ele teria um volume diminuído, né? E depois ele seria untado com vários óleos essenciais, né? Jogavam-se resinas que eram tiradas de plantas, tiradas de árvore. A resina, o que ela faz? Quando ela entra em contato com uma superfície, ela é líquida, depois ela endura e vai empedrando aquilo ali, sabe? Vai preservando. Então foram feitas várias tentativas, né? Cada especialista na mumificação tinha um ritual, né? Tinha-se o tempo em que essas múmias eram feitas e eram preparadas, tinha umas pessoas especialistas nisso, em nome de qual Deus que ela estava fazendo aquela mumificação, tá bom? E eu vi uma reportagem muito legal falando sobre o que eles colocavam dentro da múmia, né? E geralmente eles mumificavam um Anubis, que é um tipo de passarinho, e eles colocavam encaixava ela dentro da múmia, e algumas múmias foram encontradas, né? Esse artefato com esse passarinho dentro do corpo deles, porque eles achavam que serviria assim era um ritual, né? De passagem para eles. O sacerdote ele lavava o corpo do morto com a água e essências aromáticas, os órgãos internos eram removidos e guardados em vasilhas chamadas de canopos. Então essas urnas eram os canopos, tá? O coração era considerado o centro da inteligência e da força vital dos indivíduos e por isso geralmente permanecia no corpo, sobre o local exato do coração, que se colocava um amuleto em forma de um escaravelho. Então esse amuleto ele foi encontrado, né? Eles colocavam um amuleto sagrado bem aonde era colocado o coração. Esse escaravelho tem aí na imagem da página 96, tá? Um escaravelho coração feito de pedra de cerca de 3.300 anos atrás. Então, é bem novo, né? Isso aí já foi encontrado mesmo dentro de uma múmia, tá? Após a retirada dos órgãos, o corpo era coberto com bicarbonato de sódio para secar e preservar o cadáver. Então, podia ser sal ou bicarbonato, tá? Que tem a ver também com sal, né? O corpo permanecia assim por 60 dias para desidratar. Então, um pouco mais de 40 dias, que a tia disse, né? Então, aí, nesse tipo específico, aí, uns 60 dias. Depois desse período, o corpo era preenchido com óleos e resinas para perfumá-lo e conservá-lo. Depois, finalmente, o corpo era envolvido em faixas de linho fino, com joias e amuletos para proteger e colocado no sarcófago, que podia ser simples ou ornado com ouro. Então, dependendo dos recursos da família, do morto, ele ia ser um sarcófago simples, normal, né? E dos grandes reis, dos faraós, ele era todo adornado de ouro, muitas vezes feito de ouro, e por isso que muitas múmias eram saqueadas. Por quê? Porque tinha muitos objetos, muitos elementos muito valiosos ali dentro desses sarcófagos, né? E olha que interessante, quando eles falam que era passado uma resina, não era uma camada de resina, eram várias camadas de resina. Então, se passava a resina, enfaixava com o linho. Vinha com outra camada de resina, enfaixava novamente. Então, é por isso que a forma que as múmias eram enfaixadas, que dá para os especialistas saberem de que época que ela era. Porque tem múmias que foram encontradas com os dedinhos assim, tem outras que são mumificadas dedinho por dedinho, né? A cor da múmia diz muito, o produto que foi utilizado, né? Que tem muito a ver. Da onde que vem o nome múmia? Múmia, na verdade, antigamente, os especialistas usavam a palavrinha Sa, que é S-A-H, tá? Para identificar esse tipo de processo de mumificação. Então, era Sa. Só que o Egito, ele passou por uma reformulação na língua. E esse Sa fazia parte de uma linguagem muito antiga. E aí, o que aconteceu? Ela entrou em desuso. Como existia no período em que começaram a falar de múmia, né, dar esse nome, existia um produto chamado betume, e o betume é um produto preto, bem pretinho, né, e eles achavam que pela coloração das múmias encontradas serem pretas, eles usavam esse betume na mumificação. Até alguns especialistas fizeram, né,
alguns experimentos e algumas até apresentam um certo tipo de betume, porque seria um tipo de resina colocada ali, né? Mas a coloração não tem tanto a ver com esse betume não, mas mais ao processo que acontece, né? Que você salga, depois você tira os elementos das lavagens, dos tipos de resina, dos elementos químicos que vão sendo colocados ali. Imagina quantos testes que não foram feitos, né, gente? Para chegar até o processo principal, o produto final tá pronto, né? Daí no nosso livro fala que finalmente o corpo era envolvido em faixas desse linho fino e que tinham as joias e os amuletos para protegê-los, né? Por quê? Porque eles pensavam em uma vida pós-morte, né? E era colocado no sarcófago e assim muitos foram encontrados apenas em sarcófagos, né? Em pés, geralmente as múmias ficavam, né? Ou muitas deitadinhas também nos seus sarcófagos, muitas em pirâmides, outras próximo às pirâmides, tá? Em escavações de milhares e milhares de anos aqui foram encontradas, tá? No Egito Antigo, poucos podiam marcar com as despesas para a mumificação. O corpo dos pobres era envolto em uma mortalha de linho e depositado nas areias do deserto para que a aridez do ambiente o conservasse. Então, esse também era um processo natural que era feito, né? Só que muitas vezes esses corpos, eles eram expostos, né? Por causa dos animais que iam lá e cavavam, e aí eles ficavam todos expostos e às vezes as pessoas encontravam os corpos, né? Jogados por ali. Tá? Mas esse processo todo, né, das múmias que foram encontradas, que tem milhares e milhares de anos, que a gente vê todos os adornos, né, que foram encontrados, muitos amuletos e tudo isso, aquilo que faz parte do nosso imaginário, que a gente vê nos filmes, né? Muito disso a gente vê que eram feitos com famílias muito ricas, muito abastadas de dinheiro, né? Principalmente dos governadores, dos reis, dos faraós daquela época, né? Então tem várias múmias famosas que já foram encontradas. E o processo de mumificação, eu já devo ter falado isso no início do vídeo, né? Ele pode ser um processo natural também, que pode acontecer por conta do tempo ou do lugar onde esse corpo foi deixado, né? E, por exemplo, tem algumas múmias que foram encontradas congeladas, por conta das baixíssimas temperaturas. Outras foram encontradas em montanhas, que também o tempo fez com que aquele corpo fosse preservado, né? A partir daí a gente pode ver como que eram as pessoas no passado, a gente vê a mudança, a gente vê mudanças anatômicas, né? Porque as pessoas nem sempre tiveram o mesmo formato de corpo, o tamanho das pessoas, a estatura ela vai mudando ao longo da história, porque o nosso corpo ele vai evoluindo e se adaptando, né? Então isso fez com que a gente tivesse uma ideia melhor de como que funciona o corpo humano, né? Porque não existia medicina nessa época, né? Existiam aqueles especialistas que faziam rituais sagrados, mas usavam isso até para observar como é que funcionava o corpo, quando se tirava os órgãos, né? Aonde que cada órgão estava ali, né? E isso era muito interessante, tá bom? Então é isso, eu vou deixar para vocês, além dessa minha videoaula, um vídeo para vocês poderem assistir mais um pouquinho sobre essa mumificação, como é que acontecia, né? Para que a gente aprenda também vendo e ouvindo, né? E agradeço a todos que estiveram aqui, tá bom? Beijinho, até mais, tchau!